A série de história da tecnologia vai falar da criptomoeda que é líder de mercado e que praticamente criou todo esse setor. É a Bitcoin, que tem um início bem curioso, um desenvolvimento turbulento e que hoje chega cheia de polêmicas e de potencial. Antes, deixa o seu joinha aqui porque a pesquisa está bem completa, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e toca no sininho para ser avisado a cada vídeo novo por aqui. Beleza? Então vamos lá para a história da Bitcoin. Olha, primeiro aqui a gente já vai deixar bem claro que a ideia não é explicar tudo por trás do funcionamento da Bitcoin em detalhes e nem todas as suas tecnicalidades, que são muitas. O foco desse vídeo é a cronologia, é a origem, a evolução dessa moeda em específico, o que significa que várias das concorrentes a gente mal vai citar ao longo da história. Mas um ponto do contexto é muito importante. A Bitcoin é considerada por muitos como a primeira criptomoeda do mundo por ser a primeira em características específicas de funcionamento, como a combinação do uso do blockchain, a privacidade nas transações e a mineração. Mas algumas ideias sobre um dinheiro que existe unicamente em forma virtual já existiam antes. Em 1982, o engenheiro da computação chamado David Chaum sugeriu a criação do eCash, que já usaria a criptografia ali para pagamentos automatizados e seguros. Esse produto nunca decolou, e na década seguinte a empresa responsável até declarou falência. Outros dois projetos parecidos nasceram em 1998. Um deles é o B-Money, do Wei Dai, que adotou um sistema de soluções matemáticas para validar a transferência, exatamente como seria o Bitcoin um pouquinho mais para frente. Já o engenheiro Nick Szabo propôs a criação de outra plataforma de transações, o BitGold. E apesar de parecerem realmente bons, nenhum dos projetos realmente decolou, como eu falei, e se passaram vários anos até que um deles desse certo. Agora nós saltamos no tempo para 18 de agosto de 2008, quando o domínio bitcoin.org foi registrado. No período ninguém sabia ainda o que ele significava, mas logo o mistério foi resolvido. Em 31 de outubro, um artigo chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico entre pares, foi enviado em uma lista de e-mails de entusiastas de criptografia por um indivíduo chamado Satoshi Nakamoto. Nascia aí a ideia do que seria a tal da criptomoeda. E o mistério de quem é o criador ou quem são as pessoas por trás desse artigo é um dos temas mais debatidos na comunidade até hoje. Isso porque o Satoshi nunca apareceu publicamente, seja em foto ou vídeo, só assinando algumas mensagens. Não se sabe se ele realmente tem esse nome, se é de origem japonesa, se é um pseudônimo ou então um grupo de programadores, de economistas. Há quem acredite, por exemplo, que ele seja britânico, por alguns dos termos que são usados, mas ainda são vários os suspeitos. Um deles, por exemplo, é o Hal Finney, que foi um pioneiro no uso de bitcoins. O Dorian Satoshi Nakamoto, um engenheiro que vive nos Estados Unidos e já disse que o seu nome é só uma coincidência. E ainda correm por fora o Nick Szabo, da outra moeda digital, BitGold, e também um empresário australiano bastante polêmico chamado Craig Wright, que já teve toda a história desmentida. Mas a publicação não significava o início da criptomoeda. Só em 2009 ela de fato começou, quando um software de código aberto foi lançado pelo Satoshi e ele começou a mineração do primeiro bloco de Bitcoin. Esse foi o chamado bloco Gênesis e resultou em 50 Bitcoins de recompensa. E aqui vale um parênteses bem rápido sobre a mineração. Esse é o processo que usa o poder computacional de um aparelho para resolver cálculos e validar transferências de um bloco, mantendo a rede da Bitcoin sempre ativa, sempre transparente, ao mesmo tempo em que o responsável por gastar essa energia, por fazer esse trabalho, ganha uma recompensa, normalmente na forma de fragmentos da criptomoeda. Até agora, segundo alguns cálculos, cerca de 90% do total de bitcoins já foi minerado, mas essa tarefa fica mais difícil e menos recompensadora com o tempo, senão acabaria rápido. A expectativa é de que o total seja atingido só em fevereiro de 2140. A Bitcoin, então, é essa moeda digital que fica em uma carteira digital, que pode ser um aplicativo ou até um periférico físico. Mas em vez de ser uma moeda ou então, sei lá, uma nota que existe de forma material, ela é uma sequência muito específica e única de informações que acabam tendo um valor normalmente convertido para o dólar. Ela é totalmente descentralizada, sem depender de bancos, de instituições financeiras, de governos. E depois da crise econômica de 2008, que fez bancos inteiros quebrarem, ela começou a ser vista como uma alternativa.
Além disso, ela possui transações devidamente registradas em rede e facilmente consultadas, mesmo sem a identificação direta do responsável. E a primeira transação do mundo envolvendo bitcoins foi em 12 de janeiro de 2009. Foram transferidas 10 unidades entre o Satoshi Nakamoto e o Hal Finney, que já é falecido, mas foi um dos grandes voluntários no desenvolvimento de toda a ideia de blockchain. Nesse início de tudo, só entusiastas que eram muito próximos do projeto, ou então muito fãs da ideia, foram os únicos usuários. E se eles guardaram o que receberam na época, olha, hoje eles devem estar rindo à toa. Mas nem todo mundo fez isso, e tem um caso que virou lendário. Em 22 de maio de 2010, o programador Laszlo Haniek fez a primeira transação comercial usando Bitcoin pedindo 2 pizzas. Até aí, tudo bem, né? O problema é que ele pagou 10.000 Bitcoin por isso, já que na época o valor delas era muito próximo do zero. Essa foi a primeira vez na história que a criptomoeda foi usada em troca por alguma coisa. E a data é até celebrada pela comunidade, só que hoje uma Bitcoin vale cerca de $40.000, então dá para ter ideia do arrependimento que deve ter batido no rapaz. E esse período também é quando a Bitcoin começa a ser formalizada. A New Liberty Standard publica a primeira taxa de conversão da criptomoeda, com $1 valendo mais de 1.300 bitcoins. E em 2010 começam a surgir as primeiras exchanges, que são as corretoras especializadas em compra, em venda e transferência de moedas digitais. A negociação usando esses serviços é outra forma de se obter Bitcoin, fora da mineração, fora do recebimento direto de outra pessoa. E nomes que se destacam nesse mercado no começo incluem o Bitcoin Market e a Mt. Gox, que vai ser notícia daqui a pouco, mas não por um bom motivo. É nesse ano ainda que surge o primeiro pool de mineração, a Slush, e é também quando ocorre a primeira disparada de preço da Bitcoin, que fez ela passar para 9 centavos de dólar por unidade. Essa ideia estava dando certo, e logo começam a aparecer criptomoedas alternativas para surfar nessa onda, como foi o caso da Litecoin. Mas foi rápido também que a Bitcoin começou a ser usada para transações polêmicas ou totalmente criminosas. Em fevereiro de 2011, entra no ar a Silk Road, um mercado ilegal na Dark Web, com um catálogo que incluía muito tráfico de drogas. E a versão original dela foi fechada em 2013 pelo FBI, depois de uma investigação que resultou na prisão do Ross Ulbricht, que atuava sob o apelido de Dread Pirate Roberts, um personagem do filme Princesa Prometida. E esse foi um mercado de alta circulação de bitcoins e contribuiu bastante, inclusive, para a criminalização da criptomoeda, além da criação dessa imagem negativa em torno de negociações a partir dela. Mas o projeto seguia firme. Em fevereiro de 2011, um Bitcoin passa a valer $1 pela primeira vez. E projetos como o Wikileaks, que vazou importantes documentos governamentais de várias partes do mundo, passam a aceitar pagamentos, doações na forma da criptomoeda. Foi também nesse ano que surgiu a primeira exchange de Bitcoin no Brasil, a Mercado Bitcoin. E o Brasil passa a ser o primeiro país da América Latina a ter uma plataforma dedicada ao setor. Em abril, ocorre o sumiço do Satoshi Nakamoto, que teria deixado mais ou menos 1 milhão de Bitcoin em sua conta, isso de acordo com estimativas. E depois de enviar o e-mail a um desenvolvedor, ele desapareceu e passou de um jeito meio informal o desenvolvimento para parte da comunidade. A Bitcoin Foundation foi criada no ano seguinte como uma organização não oficial, que não é dona da moeda, mas é responsável por declarações, pelo desenvolvimento e pela manutenção da plataforma. Já no mês de novembro acontece o halving da Bitcoin, o primeiro halving do Bitcoin. Esse é um processo automático no seu algoritmo que reduz a entrada de novas unidades no mercado. É aquele negócio que eu expliquei, ele diminui a recompensa por quem faz a mineração de um bloco. E isso acontece a cada 4 anos. E em 2013 o negócio começa a gerar mais dinheiro para algumas pessoas. E um dos primeiros fundos de investimento focados nessa criptomoeda foi lançado pelos irmãos gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss, aqueles que acusaram o Mark Zuckerberg de ter roubado a ideia do Facebook. Eles ficaram bilionários com a ideia e estão no setor até hoje. E o ano ainda é marcado pelo primeiro estouro de bolha no preço da Bitcoin. Ela chegou a valer $1.000 a unidade e pouco tempo depois começou a cair, até se estabilizar em cerca de $300. E foi mais ou menos nesse período que acontece outra história meio triste. Foi quando o jovem James Howells jogou no lixo um HD antigo do seu computador, onde tinha ali criptografada uma pequena fortuna em Bitcoins. Ele no começo achava que lá só tinham arquivos antigos, uns jogos, umas músicas,
Mas meses depois ele lembrou que aquela era também a sua carteira de 7.500 bitcoins e desde então o James tenta procurar o HD no lixão da cidade sem sucesso. O ano de 2014 começou com um alerta. A Mt. Gox, aquela exchange pioneira, muito usada e tal, simplesmente fica offline do dia para a noite. A plataforma alegou que foi hackeada e teve todos os 850 mil bitcoins roubados, rapidamente congelando transações dos usuários. A empresa começou a desaparecer aos poucos da internet e até decretou falência, e essa história até hoje é meio misteriosa. Uma parcela do que foi roubado foi recuperada, e a investigação descobriu que o Mt. Gox era vulnerável, era hackeado muito antes disso. E até hoje, algumas das vítimas ainda não foram reembolsadas. Nesse ano, foi feito também o primeiro saque de Bitcoin no Brasil, por meio de um caixa eletrônico fornecido pelo mercado Bitcoin. Já em 2015, a moeda começa a ficar mais mainstream, furando a bolha dos entusiastas de investimentos e computação. A Microsoft começa a aceitar pagamentos na criptomoeda e ela até virou capa na tradicional revista The Economist. E novas rivais começaram a surgir nos anos seguintes, inclusive a Ethereum, que é atualmente a segunda criptomoeda mais popular do setor e o grande pilar dos NFTs. E olha, fora todas as questões econômicas e também de segurança, a Bitcoin encara ainda problemas políticos. A partir de 2017, o governo da China começa uma campanha para banir o uso da criptomoeda no país, ou pelo menos tentar dar uma regulada no setor. Anos depois, a perseguição só aumentou e o país começaria a caçar também as exchanges e os mineradores, ao mesmo tempo em que lança a sua própria moeda virtual oficial. E é em 2017 também que acontece o primeiro grande fork da Bitcoin, gerando o Bitcoin Cash. Essas são versões modificadas da moeda com alteração no seu código original, por parte de membros insatisfeitos da comunidade. Nesse caso, essa bifurcação tinha como objetivo propor um limite no tamanho de bloco maior e após disputas e frustrações da comunidade sobre as taxas cada vez maiores para mineração. Em outubro teve outra separação e deu origem ao Bitcoin Gold. Mas a Bitcoin normal segue com as mesmas regras de sempre. E olha, tanta expectativa logo gerou mais problemas na variação de preços. Após registrar uma flutuação de mais de 1000%, a Bitcoin passa entre 2017 e 2018 por uma grave crise, que envolveu principalmente a entrada de novas empresas que inflaram esse mercado, além de várias críticas de nomes veteranos na indústria e grandes plataformas de finanças. Foram registradas ainda muitas ofertas iniciais de criptomoedas, as chamadas ICOs, feitas de forma meio irresponsável só para fazer a captação de recursos. E como se não bastasse a fase ruim, 2018 ainda é o ano do maior roubo já registrado em criptomoedas. O esquema de fraude era conhecido como BitConnect e era atrelado ao valor da Bitcoin e envolveu o desvio do equivalente a 2 bilhões de dólares. Esse era um clássico esquemão de pirâmide mesmo. E assim como no caso da Mt. Gox, as vítimas até hoje brigam para receber pelo menos uma fração de tudo que foi investido. A flutuação de preços continuou, outros nomes grandes entraram na jogada e a Bitcoin seguiu como a criptomoeda mais popular e de maior valor de mercado. É um caminho sem volta, então a partir de 2020 a reputação dela começa a mudar. O PayPal anunciou que passaria a aceitar compra e venda de Bitcoins na plataforma, seguindo de várias outras marcas, enquanto no ano seguinte várias empresas de tecnologia finalmente começaram a usar reservas financeiras próprias para comprar bitcoins e tentar lucrar com isso. A Tesla foi uma delas, e o caso da montadora é meio especial, porque o CEO Elon Musk é conhecido por movimentar criptomoedas alternativas só com postagens no Twitter. E o simples aviso de que a Tesla pararia de aceitar pagamento em Bitcoin por carros, que foi uma ação até revista meses depois, foi o suficiente para dar uma derrubada no seu preço. Mas o saldo segue positivo. Em fevereiro de 2021, a Bitcoin atingiu o valor de mercado total de $1 trilhão. E um país, El Salvador, virou o primeiro do mundo a legalizar a Bitcoin e reconhecer ela como uma moeda oficial. Em resumo, a Bitcoin ainda tem muitos golpes e a flutuação de valor, inclusive está rolando agora enquanto esse vídeo é gravado, faz com que ela seja um investimento muito arriscado para iniciantes. Além disso, ela continua com aquela imagem meio negativa e associada a crimes, ainda mais agora quando ela também é usada como uma moeda de resgate de ransomwares. E olha que eu nem entrei num assunto muito importante de a mineração contribuir para crises energéticas em alguns países e até na escassez de equipamentos como placas de vídeo.
mas aos poucos ela tem superado a barreira da desconfiança e segue forte e como uma boa alternativa em um momento em que algumas moedas e formas de pagamento estão desvalorizadas. E essa história da Bitcoin, a criptomoeda que criou todo um novo setor e é tão polêmica quanto interessante. Se você tiver uma nova sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui para o quadro, deixe um comentário que a gente lê. As fontes consultadas para o roteiro estão na descrição e não se esqueça que esse é só um resumo, é só um recorte e muita coisa acaba ficando de fora. Confira ainda a playlist do História da Tecnologia para saber do que a gente já falou por aqui. Até a próxima!